Você já parou para pensar no que não foi dito? Naquelas entrelinhas dos textos sagrados que moldaram civilizações? Hoje vamos embarcar numa jornada fascinante. Não para questionar a fé, mas para enriquecer a nossa compreensão, explorando as verdades ocultas, as histórias esquecidas e as interpretações perdidas no tempo. Prepare-se, porque o que você vai descobrir pode mudar a forma como você vê tudo. Imagine os textos sagrados, como a Bíblia, o Alcorão ou os Vedas, não apenas como livros, mas como bibliotecas cósmicas. Cada palavra, cada parábola é uma porta para um universo de sabedoria. Mas e se eu te dissesse que ao longo dos séculos algumas dessas portas foram fechadas, que certas chaves foram escondidas? Vamos começar com a figura de Maria Madalena. Por muito tempo a cultura popular a pintou como uma pecadora arrependida. Mas textos apócrifos, como o Evangelho de Maria Madalena, descoberto no Egito, revelam uma imagem completamente diferente. Neles ela não é apenas uma seguidora, mas uma discípula proeminente, uma confidente de Jesus, a quem ele confia ensinamentos secretos que os outros apóstolos, como Pedro, lutam para compreender. Ela representa a sabedoria intuitiva, o conhecimento que vai além da lógica pura. Por que essa versão da história foi deixada de fora do cânone oficial? Talvez porque desafiava as estruturas de poder patriarcais da época. Reconhecer uma mulher como uma líder espiritual tão importante era revolucionário demais para aquele tempo. Isso não diminui a fé. Pelo contrário, mostra sua profundidade e a diversidade de vozes que contribuíram para ela. E que tal falarmos sobre reencarnação? Hoje, associamos essa ideia principalmente às religiões orientais, como o hinduísmo e o budismo. Mas você sabia que a crença na reencarnação era comum entre os primeiros cristãos? Vários pais da igreja primitiva, como Orígenes de Alexandria, um dos maiores teólogos do cristianismo primitivo, ensinavam sobre a pré-existência da alma e seus múltiplos ciclos de vida, como uma forma de aprendizado e purificação. A ideia era que a alma, através de várias experiências terrenas, evoluía até retornar à sua fonte divina. Essa crença só foi oficialmente condenada como heresia séculos mais tarde, em 553 DC, no Segundo Concílio de Constantinopla. A remoção dessa ideia transformou radicalmente a compreensão ocidental sobre a vida, a morte e o propósito da existência. Em vez de uma longa jornada de aprendizado, a vida se tornou uma única chance, com consequências eternas. Agora, vamos viajar para o Oriente, para a Índia antiga, e explorar os Vedas. Esses textos contêm hinos e rituais, mas também descrições surpreendentes de tecnologias avançadas. Textos como o Vimanika Shostra, um tratado mais recente que afirma se basear em fontes antigas, descrevem em detalhes incríveis as vimanas, máquinas voadoras. Eles falam de diferentes tipos de naves, seus sistemas de propulsão, e até mesmo sobre as roupas e a dieta dos pilotos. Seriam essas apenas metáforas poéticas, frutos de uma imaginação fértil? Ou seriam ecos de uma tecnologia esquecida, de uma civilização antiga, muito mais avançada do que imaginamos? A teoria dos antigos astronautas sugere que essas poderiam ser descrições de encontros com seres de outros mundos, independentemente da sua crença. É inegável que esses textos desafiam nossa visão linear da história e do progresso tecnológico. Voltando ao Ocidente, vamos analisar a história de Adão e Eva e a famosa maçã. A narrativa tradicional nos fala de desobediência e pecado original. Mas e se olharmos por outro ângulo? Que a serpente realmente ofereceu? Conhecimento, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ao comê-lo, Adão e Eva não apenas desobedeceram, eles despertaram, eles ganharam consciência, a capacidade de discernir, de escolher, deixaram de ser seres passivos num paraíso para se tornarem agentes ativos de suas próprias vidas. Essa história poderia ser interpretada não como uma queda, mas como o primeiro e necessário passo na jornada da evolução humana. O início da nossa busca por sabedoria, por autoconhecimento. O preço foi a perda da inocência, mas o prêmio foi a consciência. Outro mistério fascinante está nos textos gnósticos, encontrados em Nag Hammadi, no Egito, em 1945. Esses evangelhos, como o Evangelho de Tomé, oferecem uma visão radicalmente diferente dos ensinamentos de Jesus. Em vez de focar na sua morte e ressurreição como o caminho para a salvação, eles enfatizam a gnosis, o conhecimento direto e pessoal de Deus, para os gnósticos.
O reino de Deus não é um lugar que virá no futuro, mas um estado de consciência que pode ser alcançado aqui e agora, dentro de cada um de nós. Jesus, nesse contexto, é um guia que nos mostra como despertar a centelha divina que já existe em nosso interior. O reino de Deus está dentro de você e ao seu redor, diz um dos versos. Essa perspectiva transforma a religião de um sistema de crenças externas para uma jornada interior de autodescoberta. E o que dizer sobre a conexão entre ciência e espiritualidade? Muitas vezes, vemos esses dois campos como opostos, mas textos antigos, como a Cabala judaica, descrevem a criação do universo de uma forma que ecoa surpreendentemente a teoria do Big Bang. Eles falam de um ponto primordial de energia infinita, o Ein Sof, que se contrai e depois explode, emanando os diferentes níveis da realidade. Da mesma forma, no hinduísmo, o conceito de Brahman como a realidade última, da qual tudo emerge e para a qual tudo retorna. Tem paralelos com a busca da física moderna por uma teoria de tudo? Será que nossos ancestrais, através da meditação e da introspecção profunda, acessaram verdades sobre o cosmos que a nossa ciência só agora começa a confirmar com seus instrumentos? Talvez a linguagem fosse diferente menos, a linguagem do mito, do símbolo menos, mas a verdade fundamental era a mesma. Essas histórias, essas interpretações alternativas, não estão aqui para destruir a fé de ninguém. Pelo contrário, elas nos convidam a ter uma fé mais madura, mais questionadora e, finalmente, mais pessoal. Elas nos mostram que a espiritualidade ela não é um dogma fixo, mas um diálogo contínuo entre o humano e o divino. Um diálogo que evolui à medida que nós evoluímos. A verdade que nunca foi lida nos textos sagrados não é uma conspiração. É um convite para ler com o coração aberto, para fazer perguntas difíceis e para encontrar sua própria conexão com o mistério que nos cerca. É perceber que talvez a maior verdade de todas não esteja escrita em nenhum livro, mas sim na jornada de descoberta que cada um de nós empreende. O que você acha? Qual dessas verdades ocultas mais te surpreendeu? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos continuar essa conversa. Se você gostou dessa viagem pelas entrelinhas da história, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com quem também adora um bom mistério e, claro, se inscrever no canal para não perder nossas próximas explorações. Muito obrigado por assistir e até a próxima.